Ecoar a boa nova. Então, Esaú e Jacó, nós tínhamos visto até o último dia que Jacó tinha roubado a bênção de Esaú, enganando o pai Esaú, né? E Esaú tinha prometido que mataria Jacó. Então Jacó estava fugindo para a casa do tio, para escapar de Esaú. Então vamos continuar daí. Então, o primeiro dia de oração. Logo que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra de cima da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão. Então Jacó chegou lá, viu Raquel e se apaixonou por ela, né? Pegou, rolou a pedra do poço para dar de beber para os animais, para as ovelhas. Então, e pediu a mão de Raquel em casamento. Jacó, que amava Raquel, disse a Labão: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti que a outro. Fica comigo. Assim Jacó serviu por Raquel 7 anos. Lhe pareceram 7 dias, tão grande era o amor que lhe tinha. Então o amor faz essas coisas, né? Quando a gente ama alguém, você se esforça muito e nem parece pesado, né? Ele trabalhou 7 anos para pagar o casamento dele com Raquel, né? E pareciam dias. Por quê? Porque ele estava apaixonado, amava ela. Então, olha só, Jacó disse: Tu sabes como te tenho servido e como aumentaram os teus rebanhos graças a mim. Tinha pouca coisa antes de minha chegada e tudo aumentou depois. O Senhor abençoou-te a cada um dos meus passos. Agora, quanto a mim, quando trabalharei eu para minha casa, que te hei de dar? Disse Labão. Então, olha só, Jacó tinha trabalhado 7 anos por conta do casamento que ele tinha combinado, né, para pagar o casamento. Então agora ele vai falar contigo, ele vai falar assim: eu já paguei o casamento, mas agora eu preciso trabalhar para minha casa, né, para minha família. E aí Labão pergunta para ele: então o que eu vou te dar? Qual que vai ser o seu salário? O que eu vou te dar pelo seu trabalho, né? Jacó tinha trabalhado direito e Deus tinha abençoado o trabalho dele. Então Jacó respondeu: Não me darás nada. Se aceitas o que te vou propor, continuarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Vou hoje passar pelo meio de todos os rebanhos e pôr à parte, entre os cordeiros, todo animal manchado, malhado ou negro, e entre as cabras, tudo que é manchado ou malhado. Isso será o meu salário. Minha justiça testemunhará em meu favor para o futuro. Quando vieres verificar o meu salário, tudo que não for malhado ou manchado entre as cabras e negro entre os cordeiros, considerar-se-á roubado. Está bem, disse Labão, seja como dizes. Então eles combinaram o salário dele o seguinte: que Jacó ia continuar trabalhando para Labão, e o que fosse manchado ou malhado seria de Jacó. O que nascesse manchado ou malhado no rebanho seria de Jacó. O que nascesse não fosse manchado ou malhado seria de Labão. Assim daria para verificar tranquilamente o que é de Jacó e o que é de Labão, né? Então vamos lá. Jacó ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo o que é de nosso pai, e é às suas custas que ele se tornou tal forma rico. Observou também pela fisionomia de Labão que este não tinha mais para com ele os sentimentos de antes. Então, olha só, eles tinham combinado que parte do salário de Jacó seria os animais malhados ou listados que nascessem, né? Mas os filhos de Labão logo acharam que Jacó estava roubando Labão. Começaram a reclamar. E Labão começou a olhar com cara feia para Jacó, né? Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos teus pais, para a tua parentela, e eu estarei contigo. Então Jacó mandou Raquel e Lia vir ao campo junto dos seus rebanhos. Vejo, disse-lhes ele, pelo semblante de vosso pai, que ele não é mais para comigo mesmo de antes. Mas o Deus de meu pai está comigo.
Sabei que servi a vosso pai o melhor que pude, enquanto ele zombou de mim, mudando 10 vezes o meu salário. Mas Deus não lhe permitiu causar-me prejuízo. Então o que aconteceu? Eles tinham combinado que Jacó ficaria com os listrados e malhados. Mas aí nascia muito listrado e malhado. Aí Labão ia lá e mudava o salário dele. Ele falava assim, não, os seus não serão os listrados e os malhados, serão, vamos dizer assim, os pretos. Aí nascia muito preto depois. Aí não, os seus vão ser os brancos. Aí nascia muito branco. Não, os seus vão ser, e assim foi. Toda vez Labão mudava o salário de Jacó. Toda vez que nascia, eles combinavam uma coisa, nascia muito daqueles animais, e Labão ia lá e mudava o salário de Jacó. Então ele combina de voltar. Ele ouve a voz de Deus mandando ele voltar e combina com as mulheres para voltar, né? Só que ele não fala nada com Labão. Quando Labão sai para tosquiar o que era dele, Jacó pega suas coisas e vai embora, né? Vai embora com seu rebanho e com as mulheres, que eram suas mulheres, que eram filhas de Labão. E com seus filhos, né? E aí Labão, 3 dias depois, fica sabendo que ele foi embora. E Labão vai atrás dele. E encontra ele para discutir. Querendo de volta as próprias coisas, né? Então vamos lá. E aí os dois começam a discutir. Jacó vai dizer assim: há 20 anos que estou em tua casa. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram, não comi os carneiros de teu rebanho, nunca te trouxe os animais estraçalhados pelas feras. Eu os repunha, pois tu exigias que quer fossem roubados de dia, quer de noite. Eu era queimado dia pelo calor, e de noite pelo frio, e o sono fugia dos meus olhos. Eis já 20 anos que estou em tua casa. Servi-te 14 anos por tuas 2 filhas, 6 anos pelos teus rebanhos, e 10 vezes multiplicastes o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o terrível de Isaque, não se tivesse posto de meu lado, tu me terias hoje despedido de mãos vazias. Deus viu minhas penas e meus trabalhos, e na última noite ele pronunciou-se. Então, olha só, Jacó vai dizer, né? Que ele trabalhou pelo rebanho. Primeiro ele pagou o casamento dele, foram 7 anos por cada filha, 14 anos de trabalho para pagar o casamento, e 6 anos com aquela divisão de parte do rebanho ser de Jacó, parte do rebanho ser o salário de Jacó. Então, Jacó foi abençoado por Deus? Sim, Jacó foi abençoado por Deus. Mas abençoado por Deus, ele trabalhou com o sol queimando ele durante o dia e o sono fugia aos olhos à noite, né? À noite ele estava lá trabalhando, na labuta, no frio, né? Então ele trabalhou de dia e de noite. Deus abençoou o trabalho de Jacó? Abençoou, mas abençoou o trabalho. Nós não devemos achar que Deus vai nos abençoar de tal forma que a gente não vai trabalhar nada e ganhar muito. Deus abençoou Jacó, mas ele trabalhou muito. Esse Deus que te abençoa e você não trabalha, você trabalha pouco e ganha muito, não é o Deus de Jacó. Ou como Jesus dizia, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quem acredita num Deus que dá muito dinheiro para você, muitos bens, e você não trabalha, não é esse Deus que está na Bíblia. Deus abençoa o trabalho. Abençoa depois que você trabalhar muito, ele te abençoa. Ele abençoa o seu grande trabalho, assim como abençoa seus estudos. Quer passar numa boa faculdade, tem que estudar muito. Quer ir bem no emprego ou na empresa, tem que trabalhar muito. Então, olha só. Despachou, então, eles se despediram ali e agora Jacó está voltando, né? Mas ele está voltando para onde? Para a casa dele, ou seja, para onde estava Esaú. Esaú tinha prometido que ia matar ele, vocês estão lembrados, né? Então, baixou diante de si mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, nos campos de Edom. E deu-lhes esta ordem: eis que direis ao meu senhor Esaú: assim fala o teu servo Jacó. Habitei em casa de Labão,
onde estive até o dia de hoje. Possuo bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E mando agora anunciá-lo ao meu senhor para encontrar graça diante dele. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Vamos ter com Esaú, ele vem ao teu encontro com 400 homens. Jacó foi tomado de pavor e angústia, dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele, assim como as ovelhas, os bois e os camelos. Então ele mandou gente à frente para encontrar Esaú, e Esaú foi encontrado com 400 homens, né? Era a hora de Esaú executar a vingança e matar Jacó, né? Jacó não tinha roubado a bênção para ficar com a herança. Então agora era a hora de Esaú se vingar, né? Jacó ficou com medo. Por quê? Porque a situação para ele não ia ser boa, não. Ele estava com ovelha, com criança, com mulher, com filho, e o irmão dele vinha com 400 homens para enfrentá-lo, né? Depois Jacó disse: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me dissesse: Volta para a tua terra, para o meio de tua parentela, e eu te beneficiarei. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a fidelidade que tens testemunhado a vosso servo. Só tinha o meu bastão quando atravessei este Jordão, e eis que possuo agora 2 acampamentos. Salvai-me, eu vos peço, das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele venha atacar, sem poupar, nem mãe nem filhos. Entretanto, vós me dissestes: Eu te beneficiarei, e tornarei tua posteridade inumerável como os grãos de areia do mar. Então, olha só, ele reza para Deus e Deus diz para ele assim. Então ele reza para Deus e ele tem uma luta com Deus, né? Com o anjo de Deus. E no fim da luta, o anjo diz assim para ele: Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Então, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Israel é aquele que luta com Deus. Então, essa noite foi uma grande luta para Jacó, né? Uma luta espiritual. Ele tinha ouvido a promessa de Deus, que ele seria abençoado, mas ele também tinha ouvido que Esaú ia para ele com 400 homens para eliminá-lo, né? Então, ele continua firme, ouvindo a promessa de Deus, mesmo parecendo que o destino dele é a morte, por conta do irmão que ia cumprir a promessa de eliminá-lo. Então Jacó, levantando os olhos, viu Esaú, que avançava com 400 homens. Repartiu então os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com seus filhos e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes antes de se aproximar de seu irmão. Mas Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e as crianças. Quem são estes que tens contigo? Perguntou ele. São, respondeu Jacó, os filhos que aprouve a Deus dar ao teu servo. Então, Esaú encontra Jacó, mas não para matá-lo, para se reconciliar com ele. E os dois se abraçam, né? Tanto Esaú mudou de atitude, não queria mais se vingar de Jacó, quanto Jacó coloca humildemente como aquele que vai servir o irmão mais velho, ao invés de se colocar como aquele que roubou a bênção, né? Então, e no fim das contas, quem fica, como Jacó saiu e tudo que ele ganhou foi trabalhando com Labão, quem ficou com a herança de Abraão foi Esaú, que era o mais velho, né? Apesar de Jacó ter roubado a bênção, o que Jacó fica é o fruto do trabalho dele, não a herança de Esaú. A herança que Abraão deixou para Esaú. Desculpa, a herança que Isaac deixou para Esaú. Então, 6º dia. Agora nós vamos começar a falar da vida de José, que é um dos filhos de Jacó. Então, vocês lembram que Jacó teve o nome mudado para Israel, né? Então Israel amava José.
mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E mandaram-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia a eles, o preferia a eles, conceberam ódio contra ele, e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Então, José, que era o filho mais novo, acabou sendo preferido pelo pai, e os irmãos ficaram com ciúme, né? Então, olha só, José teve ainda outro sonho. Ele contou a seus irmãos, disse ele, ainda um sonho. O sol e a lua e 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso a seu pai e a seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. O que significa, disse ele, este sonho que tiveste? Viremos, porventura, eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Então José tinha tido dois sonhos. Primeiro, ele estava catando feixes, colhendo feixes de trigo, e os feixes de trigo dos irmãos dos irmãos se prostravam diante do feixe de trigo dele. Igual aqui nessa figura. E ele contou esse sonho para os irmãos ficaram com ainda mais ciúme dele, né? Depois ele teve um segundo sonho, né? 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele. Ele contou esse sonho para o pai e para os irmãos, e o pai o repreendeu, né? O que é isso? A família inteira vai te prostrar diante de ti, vai te servir, né? O que você está sonhando? Então os irmãos foram para o campo para cuidar dos animais, e depois o pai mandou José atrás para cuidar também, né? E aí os irmãos viram José de longe e falaram assim, ó, vinde, combinaram de matar José, né? De agarrar José e matá-lo, por ciúmes. Mas aí eles viram uma caravana de ismaelitas passando e falaram assim, ó, vinde, vendamo-nos aos ismaelitas. Não levantemos nossa mão contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e o levaram para o Egito. Então eles tinham combinado, por inveja, de matar José. Mas eles agarraram José, prenderam numa cisterna e viram os ismaelitas passando. E quando eles viram os ismaelitas, falaram assim, melhor do que matar e ganhar dinheiro vendendo ele, né? E venderam para os ismaelitas como escravo. Então ele foi levado pelos ismaelitas ao Egito. Chegando ao Egito, José é comprado como escravo por Potifar, que era um oficial da guarda do faraó, né? E Potifar colocou José para administrar, viu que José tinha habilidade para administrar, colocou José para administrar toda a casa. Então, José passou a ser administrador da casa de Potifar, né? Até que para um escravo ser administrador da casa de Potifar, que é oficial do faraó, não estava uma condição muito ruim não, né? Mas olha o que acontece. José era belo de corpo e de rosto. E aconteceu depois de tudo isso que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe, dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer tão grande crime e pecar contra Deus? Então a mulher de Potifar gostou de José e queria dormir com ele, né? E José se recusa, né? Primeiro por conta de próprio Deus, né? Como eu vou pecar contra Deus? Depois por fidelidade a Potifar também, que tinha confiado nele. Mas a mulher não se satisfez não, olha só. A mulher fingiu. A mulher, quando José entrou lá um dia e não queria dormir com ela, ela agarrou José, quando os dois estavam sozinhos em casa. José deixou o manto e correu. Ela gritou, fez um escândalo e os outros servos apareceram. E ela disse para os outros servos que José tinha tentado agarrar ela, né? E contou a mesma história para o marido quando ele chegou em casa. Então, quando o marido chegou em casa, ela fez a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste,
veio à minha procura para abusar de mim. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como tinha comportado com ela, o seu servo, ele enfureceu-se e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. Então, como a mulher mentiu e falou que José tinha tentado agarrar ela e violentá-la, Potifar manda José então para a prisão. Agora sim a vida de José vai ficar difícil, porque vida na prisão não é fácil não, né? Então assim nós começamos a vida de José.